Isso que aconteceu na vitória do Palmeiras diante do Ceará parece simples e parece óbvio, mas não é. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, bora falar sobre essa importantíssima vitória do Palmeiras pela terceira fase da Copa do Brasil, fase de mata-mata agora. Como eu falei, eu julgo sim um resultado muito importante. E bom, como eu sempre gosto de fazer depois dos jogos do Palmeiras, eu gosto de, enfim, dar uma olhada nas redes sociais, o que que o meu público tem falado, o que que o público de outras páginas, enfim, de outros portais de notícia tem falado, sobretudo nessas vitórias e nesses jogos do Palmeiras. E eu vi, confesso para vocês que eu vi sim algumas pessoas, por incrível que pareça para mim, enfim, beira o absurdo, mas por incrível que pareça, teve gente sim que reclamou que o jogo do Palmeiras não foi um jogo bom, não foi um jogo vistoso, que foi um jogo muito feio. Gente, vamos combinar, né? O Palmeiras tem tido um período muito desgastante na sua rotina, diversas viagens, muito desgastante, o calendário extremamente apertado, insano. Um dia tá lá em Porto Alegre, Fortaleza, Bolívar, na altitude, agora Ceará de novo. Então, assim, acho que não dá pra gente ter tudo, né? Não dá pra você exigir tanto da parte física se o calendário é insano desse jeito. Como eu gosto de falar, essa identidade do Palmeiras de não ser sempre brilhante, mas eficiente. E foi o que aconteceu ontem. O Palmeiras foi lá, fora de casa, fez o resultado, tava um calor absurdo, ou seja, tiveram fatores externos que influenciaram sim nessa partida do Palmeiras, nesse jogo do Palmeiras, ou seja, muito calor, uma umidade altíssima, um gramado pesado, com muitos buracos, enfim, com um gramado com estado horrível. E ainda assim, eu vi gente reclamando que o jogo do Palmeiras não foi um jogo bonito. Trazendo um resultado positivo para o jogo da volta é o que importa, mas essa é a minha opinião, tá? Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários que é muito importante, como eu sempre falo aqui para vocês. Sem a sua opinião, isso aqui não faz sentido. Mas eu acho que a torcida do Palmeiras, na verdade, parte da torcida do Palmeiras, tem exigido muito do time, né? Como eu falei, diversos fatores externos que atrapalham, sim, o bom desempenho e rendimento do time. Dentro de campo, eu falo, e isso eu não estou nem falando dos outros fatores de rendimento, estou só falando da parte física. Existe fator mental, existe fator tático, técnico, que também são fatores que influenciam numa partida, num jogo de futebol, né? Mas eu acho que os fatores de rendimento do Palmeiras, desses jogadores, para fazer um bom jogo e trazer esse resultado extremamente importante, poxa, eu acho que estão todos acima da média. Pode ser que um ou outro fique um pouco abaixo, mas tem a superação, tem a compensação, como eu gosto muito de falar. O Palmeiras é esse time de compensação. Quando uma peça não tá tão bem, a outra compensa. É uma identidade também dessa era Abel, né? E o fator de rendimento, técnico, tático, físico e mental, a mesma coisa. Quando o Palmeiras tecnicamente não está tão bem, compensa no fator físico, e foi o que aconteceu ontem. Realmente, jogo tecnicamente, a gente pode falar que não foi um jogo bonito tecnicamente, mas teve um compromisso, sobretudo uma aplicação tática que fala por si só. É o que o Gustavo Gomes jogou. Foi o autor do gol, um domínio sobre a área defensiva do Palmeiras, entregou raça, vontade, força, eficiência, muitas vezes tempo de bola. Impressionante como o Gustavo Gomes toma conta da zaga do Palmeiras, como realmente ele tem a liderança, essa liderança que vem de dentro dele. Tantas vezes ele foi tão eficiente e salvou tanto o Palmeiras, ele sempre exerceu esse papel, né, de liderança, ele sempre exerceu, acho que mais do que liderança também, como uma solução. Eu vejo o Gustavo Gomes muitas vezes como uma solução dentro de campo. Quando não vai na técnica, vai na raça, ele tá lá para salvar a bola do jogo. Quando não vai de novo na técnica, vai na vontade, vai no posicionamento dele, no tempo de bola que ele tem, que é impressionante. E a assistência da nossa joia também, que colocou a bola
perfeitamente pro Gustavo Gomes e foi praticamente um chute, né, de cabeça. E foi sim um resultado absurdo, gente. Foi um resultado excelente. Parte da torcida do Palmeiras que exige tanto assim do time é olhar o outro lado da moeda, né, ter mais equilíbrio, ter mais parcimônia, olhar de uma forma holística, não somente em foco, não somente no jogo, né? Não somente nesse, ah, não, mas precisa ser brilhante. Não, o Palmeiras foi eficiente, e esse é um dos registros do Abel. Então, assim, eu acho que, na boa, gente, não dá pra gente exigir tanto com um calendário tão apertado, tão absurdo, Mundial chegando, o Campeonato Brasileiro a todo vapor, Copa do Brasil, Libertadores, tá 100% na Libertadores, perdeu pro Bahia, beleza, mas foi o que eu falei no meu último vídeo. O ponto fora da curva na análise precisa ser a derrota para o Bahia, porque o time vem numa crescente, vem numa evolução. A gente consegue ver síntese de continuidade e de melhora nesse time. Exigir tanto, será que precisa mesmo? Exigir tanto assim do time? De 102, 103 partidas, perdeu 16 vezes. Se a gente pegar esse recorte de 100 jogos, 103 jogos, perdeu 16 vezes. Gente, é muito pouco. Eu nunca cobrei que o Palmeiras fosse brilhante, que desse chapéu, que fosse um futebol maravilhoso, vistoso. Eu acho que isso é muito particular. Eu gosto muito de analisar jogo tático, eu gosto de analisar a tática, eu gosto de analisar esse compromisso, essa aplicação tática num clube, num time de futebol, e eu vejo muito isso no Palmeiras. Portanto, para mim, eu tenho prazer, sim, em ver o Palmeiras jogar, muito, né? Por ser o meu time e por ver essa aplicação tática, esse compromisso tático que o Palmeiras sempre coloca dentro de campo. Então, se fica, né? Se eu posso dar um conselho aqui, que eu sempre falo, eu não tô aqui para ditar regra, eu só dou a minha opinião, não quero ensinar ninguém a torcer, muito pelo contrário, mas eu acho que uma exigência, o nível mais alto da performance, do rendimento, com, enfim, com fatores externos atrapalhando, né? Como já falei, calor, umidade. Se eu posso dar algum conselho, gente, vamos olhar um pouco o outro lado da moeda, né? Vamos fazer uma análise holística. O pessoal reclamando também do Vitor Roque, gente, isso para mim é algo muito simples, tá? O Palmeiras precisa se adaptar a ter um centroavante e jogar para um centroavante com as características do Vitor Roque. Ele não tem recebido bolas com qualidade, ele não tem recebido aquela bola redonda para ele finalizar. Ele corre muito mais, ele faz muito mais um papel de apoio e suporte tático do que propriamente a posição de ofício dele, de ser um centroavante, de ficar na cara do gol, de criar oportunidades, porque ele precisa de pessoas lá atrás que joguem para ele, que deixem ele na cara do gol. É só vocês pegarem os gols do Pedro, com Gerson e Arrascaeta, o time bem encaixado, que também joga junto há bastante tempo. Você vê as bolas que o Pedro recebe são muito redondas, deixam ele na cara do gol e é por isso que ele faz gol. Claro, tem a parte técnica, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito do Pedro, acho que é um jogadoraço, um centroavante completo em todas as características que ele possui. Eu acho que ele é aquele centroavante que todo time gostaria de ter. Mas o Vitor Roque também é um desses. Para mim, ele está nessa primeira prateleira do futebol, sobretudo aqui no Brasil, futebol nacional. E tem tudo para ter uma carreira brilhante, fazer uma temporada brilhante para o Palmeiras. Eu deposito muita expectativa no Vitor Roque. Minha expectativa é bem alta. Só que para isso, o Palmeiras, como ainda está em fase de adaptação, acho que é muito importante a gente lembrar, o Palmeiras não está adaptado. Vem de uma reformulação, está em reformulação. Você vê que quando o Flaco entra, ele recebe mais oportunidades, porque já está no time há mais tempo, já sabe como o time joga, já tem proximidade com quem proporciona as jogadas trabalhadas para ele, ele é muito forte na bola aérea também. Então, assim, eu acho que falta também o grupo se ajustar às características do Vitor Roque. Isso para mim é muito simples. Não saiu o gol dele validado, é bom lembrar, porque ele não tem recebido essas bolas como um centroavante com as características dele precisa receber. Muito simples, para mim não tem problema nenhum. Teve uma outra polêmica aí de que, enfim, parte da torcida achou que o Abel Ferreira ficou em cima do muro. Para mim foi muito pelo contrário, acho que mais claro do que ele foi, impossível. Ele até cita ordem e progresso que tem na bandeira do Brasil, e para mim ele até fez uma analogia, até fez uma comparação com a CBF, que não tem ordem, muito menos progresso, então dá até para a gente brincar com isso e fazer essa interpretação. Então, para mim, enfim,
zero preocupação dele sair para assumir a seleção brasileira. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, ó, deixa aqui nos comentários sobre esse tema também. E a gente tem um título aqui principal, eu falei no início, na introdução do meu vídeo, que isso que aconteceu depois dessa vitória tão importante contra o Ceará fora de casa, parece óbvio e parece simples, mas não é. Eu vou deixar o vídeo para vocês, que foi postado na rede social do Palmeiras, oficial, e a gente volta a conversar em seguida. Vamos criar. E aquela assistência, hein? Cruzamento pra aqui, hein? E a assistência. Boa, boa, vitória importante, vambora. Ainda não acabou. Bora. Vitória importante. Bora. Bom, vocês viram o vídeo, né? Vocês repararam nesse abraço que o Abel Ferreira deu no Gomes e depois sai cumprimentando todo o time, foi até o campo parabenizar, falar da vitória, 1-1. Isso é algo muito importante que tem acontecido. E não foi a primeira vez, isso já tem acontecido, aconteceu também lá no jogo contra o Fortaleza também, depois do Everton pegar o pênalti, o Abel saiu, parabenizou todo mundo, parabenizou o elenco, saiu cumprimentando um por um, abraçando um por um, e eu acho que isso é um clima, é um ambiente vitorioso. Você sentir de fato a vitória, sobretudo a importância do resultado, porque quando um time ganha por muitas vezes, a gente tem essa tendência de normalizar alguns feitos que não podem ser normalizados, como essa vitória. Por isso que para mim é um absurdo ver reclamação depois dessa vitória gigante lá. O Palmeiras foi o único time que enfrentou, né, um clube de Série A com a mesma divisão do Campeonato Brasileiro, que foi o Ceará. Todo mundo, todos os rivais, todos os outros times pegando adversários de Série B, Série D, e o Palmeiras pegou o Ceará, foi lá e ganhou. Essa atitude do Abel de sair lá da beirada, sentir esse clima, passar essa importância desse resultado, transmitir essa importância, de fato, é um diferencial. Eu acho que a gente precisa sim valorizar isso. Eu acho que ele soube valorizar esses resultados que são extremamente atípicos e podemos colocar nesse âmbito improvável. E nunca é demais lembrar, o Palmeiras quebrou o tabu do Inter, quebrou o tabu do Fortaleza e quebrou o tabu do Ceará. Então, eu acho que fica esse recado para nós torcedores, que muitas vezes eu vejo parte da torcida normalizar feitos absurdos, feitos que só o Palmeiras consegue, feitos que são para poucos. Né? Eu acho que o Gomes falou também, a primeira coisa que ele falou, que ainda não acabou, que é só o primeiro passo, e é verdade, eu acho que isso também precisa ser valorizado. O Palmeiras, acostumado com títulos, acostumado com vitórias, acostumado a estar nesse pódio, a estar sempre disputando por tudo, sempre nos lugares mais altos do pódio. Acho que é muito importante e a gente precisa valorizar isso, que o time, o elenco, leva muito a sério o adversário, os fatores externos, o elenco, o coletivo, o grupo. E isso, como eu falo sempre aqui para vocês, eu valorizo muito essa parte coletiva do Palmeiras. E mesmo com essa reformulação, tem criado casca, resiliência, é um time que não desiste, é um time, como eu sempre falo aqui para vocês, que tem uma aplicação tática que é de se valorizar demais. Bom, é isso. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Se você não me conhecia, caiu de paraquedas aqui, não conhecia o meu trabalho, não conhecia meu canal, curtiu. Então, duas ações que eu falo que são muito importantes. Deixa seu like e se inscreve também para a gente aumentar aqui a nossa rede de apoio e suporte ao Palmeiras e para esse vídeo aqui chegar para cada vez mais e mais palmeirenses. E claro, para quem gosta de futebol no geral. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias e nunca se esqueçam. Avante palestra, sempre.